Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e como eu comentei nos vídeos anteriores, eu estou com essa pretensão de tentar gravar mais vídeos, não passar mais meses sem gravar. Eu sei que eles são meio toscos, que às vezes a câmera fica torta, a iluminação não é ideal, o áudio também não fica muito bom, porque eu precisaria comprar um microfone, eu gravo só com o equipamento que o celular já me fornece, mas enfim. Como eu sempre digo, o meu objetivo aqui é o de simplesmente registrar as impressões das minhas últimas leituras em relação aos livros, gibis ou dos filmes e seriados que eu vi, ou então sobre temas aleatórios que por algum motivo me deu vontade de comentar. E, pois bem, sobre o que eu vou falar hoje, realmente essa obra eu conhecia já há algum tempo de ouvir falar, é que de um cartunista chamado Joe Kubert, de meados dos anos 50. E, pra falar a verdade, eu não fazia muita ideia do que ela se tratava, mas eu vi numa campanha de financiamento coletivo via Catarse que ela seria publicada. O que me incomodou um pouco foi que ela supostamente será lançada em 3 volumes. Então isso já me acendeu um alerta vermelho. Porque assim, será que essa coleção será completada? Por que não lançaram no volume único, né? Porque eu pensei que seria uma obra gigantesca, centenas e centenas de páginas, e por isso que ela não foi lançada no volume único. E sobre o que eu estou falando? Sobre esse livrinho aqui, que ele não é tão pequeno, é de uma editora que eu não conhecia, chamada Monumental, e ela tem como título 1 milhão de anos atrás. E ela é protagonizada por um homem de Neandertal, o famoso, célebre homem das cavernas europeus. E nesse caso, o protagonista chama-se Thor. Agora, Thor, com uma grafia, uma escrita diferente daquele Thor mais famoso da Marvel, porque ele não tem um H, é T-O-R. E ele conta essas aventuras de um homem das cavernas, de um Neandertal, que viveu há 1 milhão de anos atrás, convivendo com outras tribos de homens das cavernas, talvez de outras etnias, outras espécimes, porque é sabido hoje que a humanidade houve o convívio de várias famílias diferentes de hominídeos, né, durante a chamada pré-história. E ele mostra bem isso, o Thor se confrontando com feiticeiros, com líderes tribais, com grupos de caçadores e com animais considerados primitivos, pré-históricos, né, como o mastodonte, tigre-dente de sabre, a preguiça gigante e o tiranossauro, brontossauros, estegossauros, triceratops, mostrando essa versão, entre aspas, né, mítica do passado da humanidade, né? E realmente o que me incomodou é que, já que é desse cartunista, Joe Kubert, que eu já citei, é o segundo trabalho dele que eu tenho. Recentemente uma outra editora lançou também um personagem desenhado pelo Joe Kubert, só que dessa vez ele não se passa, esse outro livro não se passa da pré-história, é uma revista de western, né, de cowboys, que daqui a pouco eu posso até reler para deixar algum comentário por aqui. Eu não gravei ainda nenhum vídeo porque eu não encontrei aqui na minha estante, não sei aonde que eu guardei. Enfim, né? Mas a história é bem simples, o que eu gostei do formato, né? Diferente do que eu comentei com obras anteriores. Ela veio com marcador de páginas, né? Com esse Thor, veio com cartãozinho com o contato da editora, né, Monumental. Eu até dei uma olhada no site deles para ver se tem alguma outra obra que eu achasse curioso, mas eu não achei nada que me interessasse. Tem, repetindo, aquele papel de alta gramatura, tem um pequeno texto introdutório, né, com uma carta falando um pouco sobre a obra. Tem, entre aspas, até algum tempo, isso, só tem um pequeno texto introdutório. A primeira história, ela é colorida, mas as demais histórias que são compiladas aqui, infelizmente, não são. Não são, entre aspas, é assim, uma pena, entre aspas, porque eu gostei da arte em preto e branco.
muito mais do que a arte colorida, porque eu gostei, porque eles não fizeram um trabalho de recolorização. Eles fizeram alguns pequenos retoques na pintura, mas não deram cores, entre aspas, vamos dizer, né? Não deram cores de uma paleta moderna, né? O contemporânea para a arte aqui. Eles tentaram manter o mais próximo possível da arte original, do trabalho de colorização inicial, o original. E como vocês percebem, eles trazem essa visão bem estereotipada da pré-história, ou do passado humano, e dos seres com os quais os antepassados humanos, que nesse caso é o Neandertal, conviveram. Aí tem alguns textos que também são da época, que são muito bacanas, porque o que me agrada muito nesses trabalhos em traças são esses textos extras, porque eu tenho poucas fontes de pesquisa em relação a esses cartunistas, esses autores do passado. E, pronto, aqui tem uma página em preto e branco, porque como eu disse, eu gostei muito da arte colorida, mas a arte em preto e branco também é fenomenal. E, entre aspas, eu ia dizer uma coisa, mas depois me arrependi, que era o seguinte: ela traz essa visão estereotipada sobre o passado e esses animais que conviveram com o ser humano. Mas é um comentário que não é condizente, porque esse livro aqui, então eu vou botar um marca-página para daqui a pouco comentar sobre essa história. Esse livro, essa revista, né, 1 milhão de anos atrás, ela foi desenvolvida ali em meados dos anos 50. E a visão que se tinha sobre os dinossauros no período é bem condizente com o que o Joey Kubert compilou aqui. Né? E as espécimes de dinossauros que ele escolheu também são em traças bem icônicas, né? Que é o Estegossauro, Triceratops, Brontosaurus, que, aliás, na época, ele nem existia. Ele foi sinonimizado para Patossauros muito recentemente, acho que tem uns 8, 10 anos, que uma paleontologia resolveu percebeu que o Brontosaurus de fato era uma espécie diferente, né? Não era exatamente um apatossauro. Então ele voltou a existir e o Joey Kubert ele já apresentava aqui o Brontosaurus como um animal, né? Em traças que tinha existido de fato. Tem o Tyrannosaurus, tem o Pteranodon, o Elasmosaurus, tem essas espécies que são assim, bem icônicas, e a forma como eles são representados é bem condizente com, entre aspas, o conhecimento científico que havia até então. E são histórias assim, são aventuras fantásticas. Uma pena que eu não tive acesso a esse tipo de material quando eu era criança, né? Quando eu tinha 8, 10, 11 anos. Mas se você tem um filho, tem um sobrinho, aí conhece uma criança, seria interessante comprar esse tipo de material para eles, que é bem curioso. Tem uma aventura aqui, por exemplo, que o Thor, ele se refugia numa caverna, né, fugindo da briga de dois tiranossauros, né, uma coisa assim, um animal semelhante a tiranossauros. Ele se refugia numa caverna e, atônito, ele descobre que aquela caverna ele já é habitada por homens primitivos, né, sei lá, o Cro-Magnon, né, ou Denisovanos, não sei. E lá ele ele se confronta com uma espécie de tiranossauro com 3 dedos, que era só para ter 2, e ele acaba matando esse monstro. Só que os habitantes da caverna eles dizem: não, você não vai sair daqui, né? Você deve permanecer conosco. Necessitamos de força como a sua, né? Para enfrentar outros animais atemorizantes que também viviam ali na caverna. Aparece uma serpente gigante, uma anaconda pré-histórica, né? E o personagem de Joey Kubert, né, o Thor, ele acaba aproveitando essa deixa para fugir da caverna, né? Então ele mata essa segunda fera, que é uma serpente, e o líder daquela tribo de homens da caverna decide libertá-lo, né? Eles precisavam de uma pessoa tão forte quanto ele, mas eles adquiriram uma dívida ali de sangue para com ele, deixou que ele fugisse. E o que eu achei curioso também, e é uma pena que essa editora não tenha tido a ideia que eu vou comentar, que é o seguinte: ao longo das revistas, das histórias que são compiladas aqui, o Joey Kubert ele faz mini cartazes,
uma página inteira, na qual ele mostra, entre aspas, os animais pré-históricos que aparecem nas páginas da revista 1 milhão de anos atrás. Então, por exemplo, aparece o homem de Neandertal, ele apresenta quais seriam as diferenças do homem de Neandertal para o homem anatomicamente moderno. Aí tem ilustrações, a primeira colorida. Aí depois aparece... Cadê? Aí depois aparece os stegossauros, tiranossauro, são coloridas também. E depois aparece... Cadê? O Brontosaurus e o Triceratops. Eu vou até aqui mostrar para vocês terem uma ideia de como é a arte. Eu gostei muito. Agora, se eu fosse dessa editora Monumental, mantinha essas páginas na sequência, como elas foram lançadas originalmente, né? Encadernadas na revista, mas também daria a opção de quem comprasse a Catarse de receber um brinde com essas páginas no formato maior, como pôsteres ou cartazes ou coisa do tipo, que são ilustrações muito boas. Agora, assim, se vocês procurarem pela internet, como eu já fiz, é possível encontrar essas ilustrações que você pode imprimir, né, moldurar, que eu achei muito bacana. Aí primeiro aqui tem a página, né, com o homem de Neandertal. Depois tem uma segunda, que aparece o Stegosaurus e o Tyrannosaurus, que eu achei muito bem feito. Como eu disse, claro que para os tempos atuais, a visão que nós temos sobre esses animais pré-históricos e antigos é muito diferente, né? O Estegossauro tinha um pescoço que era muito maior, ele tinha uma espécie de proteção com umas pequenas, como é que se diz, osteodermas, recobrindo todo o pescoço, então não era um animal tão frágil como aparece aqui. O Tiranossauro, entre aspas, ele não tinha essa postura parecida de um canguru com a cauda quebrada no final. Ele tem uma postura, entre aspas, mais horizontal em relação ao solo. Aí tem o Triceratops, que eu acho que é uma ilustração que é bem condizente com o que nós imaginamos que a criatura de fato era. E por final tem uma do Brontosaurus, né? Que é esse animal que ele foi durante muito tempo confundido com um Apatosaurus. Ele ainda diz assim, tem um texto, né? O Brontossauro foi o maior animal de todos na face da Terra. O esqueleto dessa fera mede mais de 24 metros de comprimento. Seu peso estimado é de 40 toneladas. Mas o Brontossauro era um herbívoro, portanto, outros dinossauros não se sentiam intimidados por ele. Por causa de sua tremenda massa, o Brontosaurus passava a maior parte de seu tempo na água. Ser presa fácil dos dinossauros carnívoros fazia o Brontosaurus buscar refúgio e segurança na água. Quer dizer, a forma como esses animais, como o Joey Kubert escolheu representar esses animais, é completamente diferente do que a ciência diz atualmente, porém ela era condizente com o conhecimento científico ou as especulações sobre essas criaturas à época, né? Claro, tem uma cena que é... tem essa ilustração aqui de um pteranodon gigantesco não, porque o pteranodon tinha 5 metros e meio de envergadura, então não está tão grande assim, né? Além do que ele deveria ser, acho que está um tamanho normal, talvez até menor do que ele deveria ser. E tem uma edição aqui do Thor que ele traz um confronto que é clássico, né? De um Triceratops se confrontando com um Stegosaurus, que é muito bem desenhado. Claro que tem as limitações do conhecimento científico da época, mas o Joey Kubert ele fez uma pesquisa, pelo que deu para perceber, bem minuciosa em relação a esses animais. Claro que, como eu disse, ele está aqui se baseando em trabalhos da paleontologia, né, e da paleoarte do início dos anos 50. Né? Então, provavelmente ele se inspirou nas primeiras ilustrações desses animais, ainda do século XIX. Né? Então, por isso que elas são diferentes do que atualmente nós imaginamos que esses animais seriam. Mas, para a época, certamente era algo impressionante e até hoje eu fico impressionado com a qualidade que ele imprime a esses animais. E principalmente com essa arte preta e branca, que ficou um negócio assim fenomenal. Repetindo, a minha única queixa já que é um volume tão pequeno, tem algo em torno de 66, 68 páginas, por que não compilar, em vez de lançar em 3 volumes diferentes, lançar em um único, que você já completava a coleção numa tacada só, não corria o risco de depois a editora Monumental não continuar a obra, né? Ficava mais simples para organizar,
E o fato de ele ser, pô, 3, quando você coloca em capa dura, você já encarece um pouco mais o produto. Então você lançava esses 3 volumes em um só, ficaria, talvez eles tenham ficado com medo de ficar um pouco caro, de o público não ter interesse, mas assim, eu preferiria que viesse num volume só, mesmo que ficasse mais caro, e acabaria logo a coleção, você completaria. Enfim, agora a gente vai ter que esperar por tempo assim indeterminado para ver quando vai sair os próximos volumes. Mas eu recomendo aqui que vocês comprem o 1 milhão de anos atrás. Não sei onde é possível comprar. Não sei se no próprio, acho que no próprio site da editora Monumental, né? Tem aqui até deve ser o Instagram deles, né? @Monumental Editora. Eu recomendo que vocês. Eu gostei muito aqui da leitura, não só porque eu gosto de dinossauros, mas porque a arte assim, é um desbunde, é de um preto e branco espetacular. Tem essas primeiras histórias que são, são coloridas, mas o que eu achei fantástico foi a parte em preto e branco. Tem todo aquele charme dos anos 50, de teorias alternativas sobre a Terra, sobre teorias da Terra Oca, outras humanidades. Eu gosto muito desse tipo de história, né? De ficção. Enfim, por enquanto é só. Fica a recomendação da leitura aqui do Thor, né? E, enfim, né? Até o próximo vídeo e